A todos. Vamos iniciar então mais um estudo, né, do nosso livro Mereça Ser Feliz, que fala justamente da humildade, né? Que vai nos trazer aí oportunidades de estudo, de aprofundamento, que vão remeter aí ao nosso interior, né? Nos dando condições aí um caminho para que a gente possa se autoconhecer mais e aí trazer para manifestações mais frequentes esta virtude, né, tão importante para a nossa vida, que é a humildade. Então, a gente entende pelos estudos até aqui feitos, né, nesses 19 capítulos, hoje nós vamos encerrar o capítulo 19, a gente já tem bastante ciência do quanto a humildade é um pré-requisito para a nossa felicidade. Se nós, de fato, não adquirirmos essa virtude, pelo menos em parte, diminuindo aí a interferência do orgulho na nossa existência, nós teremos dificuldades para sermos felizes de fato. Então, por isso a importância, né, desse estudo, a relevância dele. Semana passada a gente iniciou esse capítulo 19 que nos fala dessa virtude, desta prática da alteridade, e hoje então nós vamos estudar as etapas dessa alteridade, para que nós possamos aprender com bastante tranquilidade como colocar em prática essa virtude. E nós encerrávamos a semana passada trazendo a importância, né? Dizíamos do quão importante a gente adquirir essa virtude. De não abandonar a esfera física, de não sermos surpreendidos pelo desencarno, pela morte, sem termos efetivamente entendido a importância desta vida, desse intercurso que temos entre o nosso nascimento, o nosso berço, e a nossa despedida, que é o nosso túmulo. Então todos nós sabemos que teremos esse tempo, estamos tendo ainda com a graça de Deus, para de fato acordar em nós essas virtudes que se encontram em estado latente. Esse é o grande objetivo da nossa vida, a evolução. Manifestar em nós cada vez mais esta perfeição em nós plantada. Nós somos imagem, e semelhança do Criador. Então trazemos enquanto essência, no eu profundo, todos os recursos e todas estas virtudes. E esse amor em essência que nasce da nossa alma e que deve, ao migrar-se ou ao exteriorizar-se, vindo para o exterior, trazer toda essa força, toda essa pureza, toda essa marca, vamos dizer assim, divina do amor. Se ainda não conseguimos colocar isso em prática, e nos dizeres de Jesus, ele nos fala, brilhe a vossa luz. Então, quando ele nos convoca para que a nossa luz brilhe, ele nos dá pelo menos dois indicativos muito importantes. O primeiro e o maior deles é que nós temos essa luz. Ela não precisa nos ser concedida e nós não precisamos buscá-la onde quer que seja. Ela é parte integrante do ser, na sua essência, como dissemos, imagem e semelhança do Criador. É a nossa chama divina, é o nosso espírito, o eu profundo, extremamente luminoso, como um astro-rei, como o próprio Sol. Então isso é nosso por presente divino ao nos criar. E o outro indicativo é que devemos manifestar isso no nosso exterior. A recomendação cristã ou do mestre, brilhe a vossa luz, nesse chamamento, é como quem indica que ela não vai brilhar se não permitirmos que ela venha natural e espontaneamente. E nós sabemos que, por um motivo ou outro, nós interpomos essa luminosidade com muitos bloqueios. Todos aqueles que estamos estudando e muitos outros. As nossas inseguranças, os nossos medos, as rejeições, as não aceitações,
principalmente a falta de fé, de não acreditar nos sermos possuidores dessa força. Então, por uma questão nossa de livre-arbítrio, de vontade, acabamos por interpor essa força natural do ser por muitas outras situações. E quando não interpomos, acabamos por desviá-la, né? Canalizando-a para situações que no futuro vão nos trazer consequências ou sofrimentos. Então, a importância de reconhecer que precisamos manifestar toda essa força no exterior. E uma das questões que aqui vamos conversar a respeito, né, estudar, é que nessas etapas da alteridade nós vamos reconhecer um processo, uma forma de conduzir a nossa vida que vai nos facilitar em todos os aspectos. Para todas as virtudes que quisermos colocar em prática, para todas as situações íntimas de transformação ou reforma, a gente pode usar esse processo de 3 etapas que são muito semelhantes. Aqui ele diz que delineia essas etapas do crescimento moral e espiritual em 3. Então, não só para buscar a alteridade, mas também para outras virtudes, que é esse crescimento moral aqui colocado pelo autor, nós podemos usar essas 3 etapas, que é o desejo de melhora, depois a interiorização e, finalmente, a transformação. Em cada uma dessas vivências, dilata-se a consciência para uma concepção mais apurada daqueles que jornadeiam conosco no carreiro das experiências de cada instante. Em cada uma dessas etapas, a singularidade daquele que é o outro toma uma conotação de conformidade com a maturidade efetiva e moral de cada um. Antes de assinalarmos as características pertinentes a cada passo, deixemos claro que todo processo de mudança interior pode obedecer a esse espírito de sequência natural. Pois sem o desejo de melhora, não existe a motivação necessária para qualquer empreendimento de renovação. Então é claro, e até óbvio, como temos o livre-arbítrio, né, nós somos seres livres, e temos a nossa vontade, precisamos colocar essa vontade a nosso favor. Tendo o livre-arbítrio, nós não podemos simplesmente esperar que as coisas aconteçam, porque elas dependem da nossa ação. Nós somos seres livres, conscientes no mundo, diferente de outras criaturas da natureza que têm um instinto, como as plantas ou animais, por exemplo, que detêm um instinto. Eles não têm a liberdade de escolha, não têm a consciência de si mesmos e, portanto, não têm essa liberdade e essa vontade de agir. Se em nós a liberdade é uma grande conquista, ela traz, como consequência, a responsabilidade dos próprios atos e a nossa vontade em agir de acordo com aquilo que é o nosso dever. Por isso que o desejo de melhora precisa surgir. Se eu não quero melhorar, eu já estou dizendo que não quero. Eu já interrompo o processo no seu nascimento, dizendo não. Se eu não reconheço em mim algo a ser melhorado, vamos imaginar que eu não me sinto orgulhoso. Não, que é isso, eu já sou humilde. Bom, se você já é humilde, então você não precisa melhorar nesse quesito. Então, se nós estamos iludidos com relação a algumas virtudes que supomos ter, mas não temos, nós também não vamos ter esse desejo de melhora. Então, por isso o estudo permanente de si mesmo, para identificar em si esses pontos de melhoria, para despertar em nós essa motivação de melhora. Não, eu quero melhorar. Eu quero sim ser mais humilde. Então, o desejo de melhora é o primeiro passo. E sem a etapa da interiorização, que é a seguinte, não se deflagra o conhecimento fidedigno do trabalho a ser efetuado na intimidade de si mesmo. Então, é claro que aquilo que nós já estamos estudando muito, eu preciso ter uma noção bastante exata, ou mais exata possível, da minha posição íntima. Lembram, né, da semana passada? Qual é essa posição íntima que eu me encontro? Em que ponto eu estou relacionado a estas virtudes?
Eu estou longe de ser humilde? Sou ainda muito orgulhoso? Como é a questão do egoísmo na minha vida? Como eu estou me relacionando com o próximo? As minhas relações são harmônicas? Elas são pacíficas? Ou elas são conflituosas, violentas? Então, essa posição íntima, essa busca por essa interiorização é fundamental. E o passo seguinte, a transformação, é o resultado e o objetivo para o qual todos caminhamos na evolução. Esse dinamismo interior é processual e ninguém estagia em uma ou outra etapa separadamente. No entanto, para efeitos didáticos, analisemos o que costuma suceder-se na vida afetiva ao longo dessa caminhada, dentro da relação eu e o outro, para quantos tomam contato com as luzes do Espiritismo ou desta ciência espírita, que nos auxilia nesses processos de transformação. Então, agora o autor vai analisar essas etapas, essas 3 etapas tão necessárias para a nossa transformação, no que diz respeito à alteridade, que é o capítulo que estamos estudando. Então, essas 3 etapas, elas podem ser analisadas na alteridade, nessa conquista de olharmos para o outro e as suas singularidades, as suas diferenças, e aceitá-lo dentro de um compromisso de empatia, de amor e de respeito em relação às diferenças do outro. Então, eu preciso trabalhar essas 3 etapas em mim para melhorar a alteridade, essa virtude em relação ao outro. Então, dentro do desejo de melhora, nós podemos analisar que dentro dessa relação com o eu, este é um período em que nos ocupamos pelas ações no bem. É uma etapa marcada pelo conhecimento espiritual, criando conflitos íntimos, impulsionando novos posicionamentos. A necessidade de mudança será proporcional ao nível de maturidade de cada criatura. Então é importante que a gente entenda, aquela vontade que a gente tem de fazer o bem, Em determinados momentos da nossa existência, isso aflora com mais força. A vontade de fazer a caridade para o outro. Olhar para o outro na sua vulnerabilidade, na sua necessidade, e entender que eu posso ajudar. Então, quebrei um pouco aquela indiferença que muitos têm. Muitos ainda são muito indiferentes em relação ao outro. Imagina que o outro é problema dele. Se ele está sofrendo, ele está arcando com as próprias consequências. Então, quando a gente quebra essa indiferença em nós e passamos a ter esse desejo de melhorar essa relação com o outro, em atender às suas necessidades, já despertamos o início da alteridade, de reconhecer no outro uma necessidade de ajuda. Nessa fase, o outro ainda é uma referência de incômodo, é uma disputa e pode ser uma ameaça, quase um adversário para quem são dirigidas cobranças não suportáveis a si mesmo. Tal estado psicológico instiga o julgamento inflexível através da análise para fora. O principal traço afetivo é a simpatia pelos iguais, aqueles que pensam conforme pensamos, que esposam pontos de vista idênticos. Então, 2 coisas acontecem aqui, e é o que a grande parte da humanidade vive, A gente acaba tendo uma simpatia com aqueles que pensam iguais e uma antipatia com aqueles que pensam diferentes. Então, o outro já não é indiferente. Eu já busco ajudá-lo na necessidade, já simpatizo com ele quando ele tem os mesmos pontos de vista e entro em conflito com aquele que pensa diferente. Eu não sou indiferente ao outro que pensa diferente, mas eu me incomodo com a sua diferença. Percebe? Então aí eu já não sou indiferente, mas ainda não aceito a diferença. Já estou iniciando o desejo de melhoria porque as posições do outro já me atingem, já me incomodam. Muitas vezes existe um conflito. E há essa separação, os meus e os outros. Aqueles que eu considero como simpáticos e aqueles que são os antipáticos ou até os adversários. Embora seja um instante de muita convulsão nas metas e propósitos de vida, é quando o homem se define por uma nova opção de melhoria
com base na vida futura e na imortalidade e na ascensão. O convite ético chega-lhe como consolo e também um abalo nas convicções. Mesmo o próximo não sendo ainda, muitas vezes, respeitado na sua diferença, trata-se do início da morte da indiferença. Apesar de não aceitar os diferentes, como dissemos, já se incomoda com eles, querendo modificá-los, um efetivo sinal de mutação na forma de sentir. Afetivamente, ainda não é uma postura ajustada, mas é uma estrada que se abre para superar a tendência de marginalização e impulso para repensarmos a nossa individualidade até alcançarmos a etapa seguinte, que é a interiorização. Então, agora é importante essa interiorização para que a gente possa entender como essas questões do outro me incomodam. Por que me incomodam? Por que me constrangem em alguns momentos, né? E abrem conflitos em outros. Então, na interiorização, e se na fase anterior a prioridade era a ação, aqui o aprendiz das questões do espírito volta-se para estudar as suas reações íntimas. O conhecimento sai da esfera puramente intelectiva para o campo das reflexões sentidas, motivando a busca de estados mentais de harmonia. Então, aquilo que nós falamos muito em outros estudos é quando a gente pega o espelho da mente e vira ele para o interior, né? Então, esse espelho da mente passa a refletir os reflexos dos sentimentos e pensamentos que nascem do nosso interior. Por que essa volta do espelho da mente para o interior? Para que a gente possa analisar com bastante profundidade o que acontece no nosso íntimo. Como eu estou sentindo estas questões? De que forma a relação com o outro vai trazendo as reações internas dos meus sentimentos? O outro promove-se a condição de espelho das necessidades do nosso aperfeiçoamento, uma extensão de nós próprios que deflagra o processo educativo. Afetivamente, toma a conotação daquele que nos leva a novos e mais elevados sentimentos. É o que a gente comentou em estudos anteriores, momento em que nós precisamos olhar para as relações e para o outro e entender que elas são educativas. Então, esse aspecto de interiorização, como fala aqui o autor, vai deflagrar em nós o processo educativo. Eu passo a entender que preciso a educar esses sentimentos interiores e a perceber que o outro é a oportunidade que eu tenho de melhoria e de aperfeiçoar aquelas reações incômodas que o outro ainda desperta em mim. Entender por que estou reagindo desta forma, uma vez que o sentimento que o outro está despertando em mim é meu e não do outro. Então eu cesso aquela parte em que eu projeto no outro a responsabilidade da relação. Aquela situação como quem diz, você não me compreende. Né? Então, se eu estou enxergando incompreensão no outro, é porque muito provavelmente esta incompreensão está em mim. Numa armadilha de palavras, né? Eu não estou tendo compreensão o suficiente para compreender a incompreensão do outro. Percebe? Você é incompreensiva, você não me compreende. Então você que deveria ter compreensão suficiente para compreender a incompreensão do outro. Não é isso? Então, sempre que a vida nos cobra algo e que eu me sinto incapaz de realizar algo, que seja nesta relação, se me falta uma capacidade compreensiva, de paciência, de respeito e, por que não dizer, de amor, né? Porque é o que devemos, no fim, manifestar em relação ao próximo, em relação a tudo, é o amor. Então, se isso ainda não está fácil para mim, eu preciso agradecer o outro que me convoca a esta habilidade. Como nós dizíamos semanas atrás, a questão da paciência, né? Aquela palestra, aquele estudo que ficou muito importante para nós, né? Que está no canal, Vivendo na Prática. Lembram? Né?
Eu vou viver na prática. Então, existe um campo de atuação para o aprendizado da paciência. Lembram disso? Eu quero aprender a ser paciente. Então, beleza. Onde é o campo de atuação da paciência? Assim como o campo de atuação de uma natação, eu quero aprender a nadar. Aonde é o campo de atuação da natação? No vale? Na estrada? Dentro de casa? No sofá? Não, o campo de atuação do aprendizado de nadar é na piscina. Eu tenho que entrar na piscina. Ou na água. Vai estar fria, né? Vai estar gelada? Não interessa. É o campo de prática para se aprender a nadar. Qual é o campo de atuação da paciência? No mucuvuco. Na fila. No trem que está apertando. No outro que não para de falar. Tem lembrado? No trânsito. O trânsito é uma maravilha, né? Principalmente o trânsito de Passos. Né? Aqui, você quer aprender a ser paciente? Pega o carro e vai no rush, né? Aí você vai, né? Então, é o campo de atuação. Então, a gente entende aqui que aonde é o campo de aprendizado da relação com o outro? Na vivência com o outro. Então, se você está sendo convocado a ser mais paciente, você está convocado a ter mais compreensão, ótimo. Desenvolva esta habilidade. E não saia do campo educativo se achando que você é o perfeito e que o problema está no outro. Não, o problema é ela que não para de falar, o problema é ele, o problema é do trânsito, né? É o outro que erra. Então você está perdendo a oportunidade de aprender aquela virtude porque você está abandonando o campo de atuação. Ou por não entrar nele, ou por efetivamente não aproveitar, ficar reclamando. É como se você entrasse na piscina e ficasse na borda. Ah, não, está muito frio. Ah, não, esse professor não tem jeito. Não, a piscina está lotada. Então, você entrou na água, mas você não aprendeu. Porque não se dispôs, né, a agir no sentido do aprendizado. Então, nesse caso, né, é o estado psicológico da busca de entendimento e do autoconhecimento em uma análise para dentro. É a oportunidade que eu tenho de fazer as perguntas certas. De por que isso está acontecendo. Por que eu estou sendo incapaz de controlar essas questões internas? Né? Por que essa angústia? Então, tirando um pouco a alteridade, né, que seria o conhecimento da relação, essa legitimação da diferença, no autoconhecimento mesmo. Né? Se você está trazendo algumas questões internas, seja de bloqueios, de medo, de insegurança, uma falta de capacidade de lidar com alguns problemas, né? Um medo, um pânico, alguma situação interna que você não está conseguindo entender e que brota às vezes com uma erupção de sensações e sentimentos, procure entrar, né, dentro dessa análise para dentro para identificar o porquê isso está brotando. Justamente para buscar esse autoconhecimento. Não é isso? Há uma dilatação da sensibilidade para com a diferença alheia, seguida de mais intensa aceitação e disposição para o perdão e a concórdia. Então, se você entra nessas análises mais maduras da relação, você começa a entender que cabe ali, né, conciliações, concessões, respeito, paciência, compreensão, empatia, compaixão e uma série de virtudes, inclusive o perdão. Né? Se algo fugiu do controle da sua parte ou da parte alheia, é o momento do perdão. Começa-se assim a compreensão da importância que tem a diversidade de aptidões. O desigual passa a ser visto como alguém importante para o nosso crescimento pessoal. Claro. Ele me desafia? Que bom. Então, o desigual é parte importante para o meu crescimento. Ficou claro, não é isso? A maleabilidade, a assertividade, a empatia e outras habilidades emocionais passam a ser usadas com mais intensidade. Todas estas posturas sedimentam valores novos no rumo da transformação. Então é como se eu estivesse sendo capacitado. Né? Estou sendo capacitado na compreensão, estou sendo capacitado na alteridade, né, que é o nosso objeto aqui, na paciência. Então eu estou adquirindo, né, esse interesse em melhorar e nessa interioração estou vendo os pontos de melhora, nessa posição íntima mais ajustada, entendendo exatamente onde que eu me encontro nessa estrada que me leva à perfeição.
E aí vem o passo seguinte, que é a transformação. Os valores interiorizados atingem o campo dos sentimentos. Aí sim é a mudança real. Lembra, nós falamos muito disso, né? Às vezes nós levamos para o campo mental a nossa vida e pelo fato de conhecer, a gente acha que já sabe fazer. É aquela história, né? Eu conheço as vantagens da paz. Eu conheço as técnicas de administração de conflito. Beleza, mas você sabe ser pacífico? Você sabe administrar o conflito quando ele surge? Então, o verdadeiro, a transformação, aprendizado, só ocorre depois dessa interiorização e a hora que atinge o campo dos sentimentos, no coração, na consciência profunda do ser. E não na superficialidade do ego, no conhecimento ou nas ideias mentais, ou no fluxo mental da vida. O outro é a alteridade, distinção. É o estado psicológico do amor em que a diferença do outro passa a ser incondicionalmente aprovada. Esse termo é forte, né? A diferença do outro passa a ser incondicionalmente aprovada. É aprovada em todas as situações. É a legitimação da diferença, em todo tempo e em toda hora, em todo lugar. E mais que isso, compreendida como indispensável lição de complementaridade. Então, usar as diferenças para complementar e não como oposto. Né? O braço direito, falávamos em outro estudo, não é o oposto do braço esquerdo. Eles não lutam um contra o outro. Eu sou da esquerda, então o braço direito eu não uso. Só uso o braço esquerdo. Sou canhoto, né? O outro, o oposto, não me serve. Eu sou capitalista ou socialista, não me serve. Então, nós vemos que o oposto, no nosso caso, é um complemento. Os dois braços se complementam. Então, um auxilia o outro. As duas pernas se complementam. Então, o outro, mais do que apenas ser algo diferente, é a complementaridade. É algo que tem no outro que não tem em mim. E que eu posso utilizar, ambos podemos utilizar num processo de respeito e alteridade no nosso favor. É o conceito da fraternidade universal, da solidariedade humana, onde uma comunidade dita cristã vai juntar forças para agir em benefício comum. Os da direita e os da esquerda, os do centro, os de cima, os de baixo, os brancos, os pretos, os amarelos, os índios, os urbanos, os ruralistas, todos diferentes, pelos processos do respeito, da alteridade e da fraternidade, se conjugam num processo de complementar-se. Naquilo que eu sou falho, você é forte. Naquilo que eu sou forte, você é falho. Nós nos complementamos e juntos temos o avanço necessário para a perfeição. Nessa etapa, aprende-se não só a aceitar os diferentes, como se consegue aprender com eles, amá-los na sua maneira de ser. É a etapa da felicidade. O outro jamais poderá ser motivo para decepções e mágoas. Ainda que as tenhamos, saberemos como lidar bem com essas emoções. A autonomia e a liberdade não permitem amarras e dependência, repressão e sentimentalismo. Aprende-se o auto-amor e, por consequência, ama-se sem sofrimento, sem sacrifícios. Ama-se porque o amor é preenchedor e isso definitivamente basta. Então vejam o quanto é importante, né, esses conceitos finais do amor e entender que a gente não vai conseguir atingir esse estado avançado, né, de amar o próximo como a si mesmo, sem passar pelos conceitos da alteridade. E as etapas para se atingir estão aqui definidas pelo autor, que vão estar nos auxiliando a perceber em que etapa nós estamos, né? E de que forma podemos nos ajudar e ajudar o outro nesse aprendizado tão rico. Então, esse campo de atuação humana, que é a sociedade, né? Que é o estar junto, que é o trabalhar junto, é muito rico. Né? Nós vamos ter subordinados e líderes. Nós vamos ter colegas na mesma faixa de idade, nós vamos ter os mais experientes, os mais novos. Então nós temos muita riqueza. Nós temos aqueles que são mais conservadores, temos os que são mais liberais, temos os que são mais ansiosos e rápidos, temos aqueles que são mais lentos e tranquilos. Nós temos uma série de pessoas
e de estruturas humanas únicas à nossa disposição, ao nosso lado. Se desenvolvermos essa capacidade extraordinária que é o amor, e antes disso a alteridade, não terá nada que possa nos trazer infelicidade. Tudo se torna melhor. Então, que a humanidade possa desenvolver essa habilidade. E para atingirmos isso, precisamos abandonar o orgulho, achar que já somos perfeitos ou que temos razão em 100% do tempo. Possamos aí, Luiz, agora, né, encerrar para nós com a sua música. A gente já acostumou, né, Luiz? Estamos viciados, não podemos encerrar sem a sua presença. E fica para nós aí, então, esse dever de casa, né, essa lição da alteridade, para que a gente possa, durante a semana, analisar essas etapas bem definidas, né? Desde o desejo de melhora, a etapa da interiorização e a transformação real, né? Quando ela cai no nosso sentimento, para que a gente consiga aí, no campo de atuação da vida, junto ao outro, aprender esta virtude. Não é isso? Desde que eu me sinto arder, me chamas, sou teu pescador. Vivo as curas, brancuras na voz, e um sol de ternuras movendo o calor. Deixei meu pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Deita tua cabeça sobre mim, Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado, testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás para contar o presente e o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever, das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas.